O momento da introdução alimentar está chegando e você ainda não sabe como vai fazer isso? Vem aqui, deixa eu te contar um pouquinho sobre o BLW, que é um novo método de introdução alimentar. Olá, eu sou Maria Angélica, a Nutri das Mamães, e antes da gente começar, não se esqueça, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para a gente não perder nada que acontece aqui, certo? Bom, o BLW ou Baby-Led Weaning significa alimentação guiada pelo bebê. É uma técnica bastante inovadora para alguns pais, outros já estão um pouco conscientes do que se trata essa técnica, mas o mais importante de tudo é a gente entender que essa é uma das formas de fazer a introdução alimentar do seu filho de maneira que você potencialize o desenvolvimento em algumas áreas deles que a gente vai falar aqui agora, tá? O importante é a gente entender que a abordagem principal em relação à introdução alimentar, independente da técnica que você decida utilizar para fazer a introdução alimentar do seu filho, é garantir que essa criança esteja em um ambiente que favoreça o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. O Baby-Led Weaning, ele é conhecido como aquele método em que as crianças comem tudo com a mão, pegam pedaços grandes, é tão bonitinho de ver nos vídeos, a criança às vezes com um pedaço enorme de uma banana maior, ou às vezes uma cenoura roendo, uma espiga de milho. São abordagens muito interessantes porque realmente favorecem o desenvolvimento dessa criança. Mas a base da introdução alimentar, seja BLW ou a introdução alimentar tradicional, a participativa ou a introdução alimentar funcional, qualquer que seja, é trazer a criança para a migração dela para o leite materno para a introdução de alimentos sólidos. E nesse sentido, eu preciso falar para vocês que o mais importante para mim é garantir que essa criança ela esteja nesse ambiente saudável, porque eu quero induzir essas famílias a fazer o BLW, que é uma técnica muito bacana, mas o que a criança tem que se alimentar, como regra, tem que ser a comida que a casa come. Ou seja, você não vai fazer uma coisa diferente para essa criança e comer algo totalmente diferente do que ela está se alimentando. E aí a gente começa a se questionar a origem dessa introdução alimentar. Os pais querem fazer uma introdução alimentar diferente, mas eles não querem abrir mão das coisas que eles comem. E aí a gente vai acabar tendo uma frustração muito grande, porque se tem algo que o ser humano é inteligente, o seu bebê, ele vai querer comer as coisas que você está comendo, e não apenas brócolis, chuchu, repolho, couve-flor, que é o sonho de todo pai. Por quê? Porque isso faz bem. E por que faz bem para a criança e não faz bem para os pais? Então, a base de qualquer introdução alimentar é garantir que a criança esteja num ambiente tão saudável para que ela se alimente tão saudável como os pais e como a família dela também, tá? É fundamental para você como cuidadora, para você como mãe, enfim, que você saiba em relação aos tipos de corte dos alimentos. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui, mas essa é a parte mais importante para quem deseja aplicar o BLW, porque a criança ela vai explorar. Se ela está no período certo de introdução alimentar e você optou por fazer o BLW, ela vai pegar, ela vai colocar na boca e ela vai botar aquilo para volta, aperta, mastiga, devolve, joga no chão, esfrega na cadeirinha, dá pro cachorro, volta pra boca, porque isso acontece muito dentro do BLW. E um dos perigos é exatamente você oferecer um alimento numa textura e num formato que podem potencializar um risco de engasgo, não de gag, como eu já falei aqui, que é o reflexo protetivo dessa criança, mas sim de engasgo, é onde esse alimento vai pela via aérea, pelas vias aéreas e tampona, impedindo a criança de respirar. Então é claro que existem técnicas de cortes adequados para que você faça, prevenindo que esse risco de engasgo aconteça, certo?
Mas por outro lado, que para mim é o mais genial do BLW, é a oportunidade que você dá para essa criança se desenvolver. A autonomia é algo maravilhoso e a criança, para ela, tudo é exploração. A partir do momento em que ela pode pegar um alimento, apertar com as duas mãos, esfregar no cabelo, escutar o som, a textura diferente, ela sente aqueles cheiros diferentes, isso vai estimular e muito uma capacidade dessa criança, quando for adulta, de ter uma alimentação mais variada. Ela não vai ter medo de provar coisas diferentes. E essa é uma das principais diferenças e vantagens para mim em relação ao BLW, porque ao contrário do que se faz na alimentação convencional, onde os pais ficam tendo um papel de protagonistas nessa alimentação, a criança tem a autonomia de provar, não tô mais afim, eu não quero, e isso é muito interessante para o desenvolvimento dela. Agora, é claro que para que isso aconteça, a família tem que estar preparada. Eu digo que o BLW não é para qualquer um. Por quê? Porque existe todo um conceito de momento oportuno para essa criança, porque imagina só, uma coisa é uma mãe pegar um potinho em que ela botou tudo lá, às vezes botou até no liquidificador, e aí pega essa papinha e toma. Opa, terminou, pronto, fechou. Outra coisa é você colocar ali e deixar a criança ter a oportunidade de desvendar aquele alimento. E isso é fantástico para o desenvolvimento da criança. Agora você imagina ali, você... Terminou? Ih, não, tá fazendo muita sujeira, para. A primeira coisa que a criança vai associar é: nossa, eu não quero comer. Quando eu como, a minha mãe fica estressada. Quando eu como, a minha mãe grita. Eu não terminei de comer, já tem alguém passando um pano, já tem alguém me limpando, já tem alguém juntando as coisas. Isso não é BLW. No BLW, as crianças, elas têm a autonomia de fazerem o que quiserem. Existem algumas técnicas que mais pra frente eu vou ensinar vocês para reduzir o estrago de quem faz de sujeira para quem tá fazendo o BLW. Mas que ele é sim um método bem vantajoso por todas essas abordagens que eu acabei de fazer e por uma última que eu deixei para falar agora, que é a autorregulação. Uma das coisas que sempre me incomodou muito foi a gente pensar que a criança tem que comer aquela quantidade, certo? A gente tem na nossa cabeça que, meu Deus, 120 gramas. Meu Deus, 150. Meu Deus, não comeu 150. Ai, agora, o que vai ser da vida dessa criança? Onde, na verdade, tem dias que você tá com mais fome que outros, não tem? Tem momentos que você tá com mais fome que outros. É claro que dentro de um contexto de saudabilidade, onde você teve os horários certos para se alimentar, onde você se coordenou a café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e possível ceia, você não altera muito o teu ritmo de comida durante o dia. E por que com o bebezinho a gente quer estimular ele a comer aquela quantidade fixa, naquele horário fixo, daquele jeito fixo? Isso existe. Então, a autorregulação do bebê, eu não quero mais, precisa ser respeitada. A gente começa a ver alguns artigos, alguns posicionamentos de profissionais muito conceituados na área, falando que o fato de a gente ficar enfiando comida goela abaixo nessas crianças pode estar induzindo elas a não terem a regulação de apetite, ou seja, se tornam crianças com apetite voraz conforme vão crescendo, e isso pode induzir inclusive a obesidade infantil. Ainda mais se for associado aos maus hábitos, né, como comida industrializada, fast food, junk food, refrigerantes e doces. Aí sim é uma tragédia. Então, gente, se você é uma família, se vocês são uma família propensas ao BLW, deixa a ansiedade de lado, aproveitem para curtir esse desenvolvimento dessa criança, aproveitem para estimulá-la a desenvolver essa curiosidade em relação aos alimentos, porque com certeza não é só uma questão de nutrição, e sim de desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de curtir, de se inscrever no nosso canal, e mais que isso, eu queria muito que você deixasse aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência em relação à introdução alimentar do seu bebê. Um beijo para vocês, vejo aqui vocês no próximo vídeo do canal da Nutri das Mamães. Tchau!